Vamos tentar de novo aqui. Acho que vai melhorar novamente. Cadê Cela? Retornou? De volta, Cela. E... Estamos de novo na área. Vamos lá, vamos lá. A gente não Vamos lá. desiste. Jamais. Resistência, pai. Resistimos. Eu acho Você que falou, toda vez que dá uma reiniciadazinha, tudo volta ao normal. Vamos embora. é, Sejam todos bem-vindos novamente. Vamos lá. você estava falando um pouquinho do Sul, você remonta para mim um pouquinho a ideia para eu poder pegar direitinho? Eu falei assim que, diante desse cenário, né, de pandemia, como você estava falando do Estado como uma questão de proteção, né, a função principal do Estado é proteção social, como o SUS está sendo o destaque, vamos dizer, o que está nos salvando literalmente de uma tragédia maior é o SUS. Então, acho que essa política pública ficou, para quem não a conhecia direito e até aqueles que não a defendiam, teve a chance aí de mudar de opinião, né? É. Eu acho que o SUS ficou mais evidente, né? O trabalho e a necessidade desse sistema único de saúde, a universalidade. Beijo, Cris. A universalidade do cuidado a partir da saúde aí ficou muito evidente porque é esse o grito agora, né? A necessidade do cuidado em saúde. Os cuidados sociais eles vão sempre ficar à mercê do capital porque a gente vive no mundo capitalista, né? E aí talvez eles não sejam tão evidentes porque ele não é a necessidade global. Então o rico ele não precisa do sistema social e ele pode julgar talvez desnecessário um serviço, uma estruturação e a universalidade desse cuidado. Mas essa mulher Uhum. que está em casa hoje apanhando, ela vai precisar dessa estrutura para que socialmente ela tenha uma respaldo e uma coragem. Uma criança que vive uma situação de vulnerabilidade e violência, ela tem um Estado como uma condição de suporte, né? Então a gente está falando aí da saúde, mas se ela, com a saúde sem o contexto social, ela vai falhar, porque eu preciso de uma estruturação social para que eu tenha condição de saúde, né? E o social sem a saúde, ela também vai falhar. Então, quando a gente fala da universalidade do Estado, da condição do Estado de ser um apego seguro, né? No sentido Uhum. de ter um espaço de estruturação que me dê referências de cuidado, né? E que esteja disponível para. Então, todas as vezes que eu sinto que o Estado ele pode me dar a proteção necessária, como mulher, por exemplo, que vive num mundo em que a violência contra a mulher é muito elevada, num país em que a gente, né, tende a fragilizar esses contextos e essas pautas, eu me sinto muito mais protegida quando eu tenho políticas voltadas à atenção da mulher, né? Então eu posso me afirmar em meus direitos quando eu me sinto protegida, né? Uhum. E isso não tem a ver simplesmente com condição social, mas a condição de existir e poder me manifestar diante do que eu penso na vida é garantida por esse Estado, né? Então, lá atrás, quando eu entendo, né, enquanto sujeito que desenvolvi as minhas referências de segurança pessoal, sou uma pessoa que consigo lidar bem com as minhas dores, com as minhas dificuldades, me potencializo para enfrentá-las e para reinventar o meu modo de existir. Sou um sujeito saudável psiquicamente para dar conta das minhas dores. Eu vou precisar, além disso, de um Estado que garanta que essa condição exista, né? Então, eu acho que falar do Estado no momento de pandemia é uma condição, né? Se a gente está conseguindo dar conta desse momento, é porque a gente tem um Estado mínimo que tem garantido, mesmo diante da loucura, né, a democracia e os três poderes, a gente tem conseguido, de alguma forma, equalizar e suportar de um jeito caótico, né? Então, ter um Estado suportivo é condição de saúde emocional. Eu posso te assegurar que, se tratando de políticas públicas, o nosso apego não está seguro. Mas Não, vamos lá. Ó, eu vou aqui abrir um pouquinho para perguntas, viu? tá. Porque a gente não fez nenhuma ainda. Tário me fez aqui uma pergunta. Qual é a opinião de vocês em relação à crença no enfrentamento dessa pandemia? Eu não sei se ele se referiu aqui à questão da crença religiosa. Foi isso? Foi uma questão de fé?
Então, eu imagino que... eu acho que você já falou um pouquinho mais sobre isso, mas vamos responder o amigo Tairo aí. Acho importante. Agora, me permita só mandar um... Porque você sabe que eu sou meio cego, né? Aí eu preciso encostar aqui assim para poder ver. Aí eu já vi Adriano Dri entrou aqui na live. Bebé. Olha, eu vi aqui mais cedo o Bebé. Bebé foi a primeira pessoa que eu trabalhei na minha vida quando eu trabalhei no Ensino de Almeida, no CRAS, meu primeiro emprego lá em 2009, enquanto psicólogo. Bebé, assistente social. Bebé, você tá aí ainda? Não sei. Um beijo pra você, Bebé. Você não sabe a saudade que eu sinto de você, o tanto que eu aprendi contigo, viu? Que bom ver você aqui. Então vamos lá, vamos responder Tairão aí. De vida, né? Nossos parceiros de vida. Você tá maluco? A gente estava falando sobre a condição da fé, né? O que a gente pensa sobre isso? Na verdade, a fé ela é importante para quem julga ela importante. Então, se eu, enquanto sujeito, tenho e professo uma condição de fé que me estrutura, eu preciso lançar a mão dela nesse momento porque ela vai ser uma referência de força para mim. Então, ela é muito importante para as pessoas que professam e dentro disso encontram uma coragem. Mas a gente sabe que isso não é para todas as pessoas. Então, do mesmo jeito que ela é importante para essa, né, que julga isso necessário, essa outra vai ter outras referências, né, que vão ajudá-la nesse processo também de achar os seus marcadores de segurança, né? Então, eu não posso dizer de forma universal que a fé ela é importante para todas as pessoas, mas talvez a fé na vida, a fé, a esperança em dias melhores, nas mudanças, ela seja também um jeito de ter fé, né? Então, a fé em qualquer coisa é importante, mas é preciso ter fé, né? Que seja no seu campo religioso, que seja na vida e nas forças que você encontra diante da vida, né? Então, fé é sempre muito importante. Em qualquer processo. Claro que ela não pode substituir, vamos dizer assim, ela soma, na verdade, né, com outros tipos de orientação. Eu digo isso, Cela, porque assim, como eu trabalho muito com saúde mental, infelizmente ainda tem algumas pessoas que consideram o sofrimento psíquico, né, vamos dizer assim, os transtornos mentais como ainda uma coisa que pode ser curada através somente da fé. Aí eu sempre falo isso. A crença, a esperança, independente da sua crença específica em alguma religião, tudo isso é importante. Mas também casar isso, né, associar isso também aos cuidados, às orientações adequadas, né, apropriadas para isso. Porque ainda tem muita essa ideia de que a fé vai me curar de uma depressão, ou até mesmo de esquizofrenia, porque muitas pessoas ainda confundem isso muito com associado a entidades, a demônios, enfim, pode ter diversas explicações, mas que eu respeito muito, inclusive, mas é importante fazer esse destaque para que as pessoas, de certa forma, busquem, junto com a fé, também os cuidados apropriados no campo da saúde. Mais alguma pergunta aí, Musão? Que a gente possa estar fazendo para a Marcela? Chegou alguma pergunta para ti aí? Assim, no WhatsApp, alguma coisa assim? Não, eu nem tô olhando no WhatsApp, se olhar as duas coisas aqui. Vocês estão nesse dia de gerenciamento, eu tô me sentindo livre para ficar aqui. Então pronto. Então vamos seguir. Pode ir. Eu acho que... Fale. Pode falar. Só que Raika trouxe aqui fé e ação, né? Falou isso, a fé remove montanhas. Eu acho que é isso mesmo, assim, é pensar na fé enquanto um movimento, né, de vida mesmo, uma pulsão e um encontro e uma força que me movimenta positivamente para encontrar esse lugar de conforto, né? Então a fé ela pode ser a fé religiosa, né? A fé na natureza, na vida, enfim, mas é muito importante que a gente se encontre em qualquer campo de fé. Acho que é isso aí. É um instrumento prático de intervenção. Importantíssimo. Exato. Marcelinha, temos mais 10 minutos aqui para a gente continuar nosso papo. Eu pensei assim para esses últimos minutos, enfim. Você quer falar alguma coisa? Uhum. Eu ia falar, a gente também amarrar aqui junto com essas coisas que a gente veio falando, né? Que esse excesso de positividade nos últimos anos, vivendo de uma forma. É uma coragem,
uma vida feliz baseada apenas na necessidade de ser feliz, apenas, né? Que eu acho que a pandemia veio romper com esse excesso do positivo e convidar a gente a reinventar a vida a partir de marcadores que não são tão positivos assim, né? Então, essa positividade que talvez de uma forma até grosseira aqui, eu falaria assim, de uma positividade tóxica, sabe? Essa vida que pede a gente... é como se a gente, durante muito tempo, precisasse ficar apenas junto de pessoas que pensem da mesma forma, que não discordem, né? Que a gente, durante um tempo aí, foi vivendo um excesso de presenças positivas. E esse excesso dessas presenças positivas, eu acho que a rede social, ela vem falando um pouco disso, quando a gente começa a seguir pessoas que pensam como a gente foi construindo bolhas, isolamentos positivos, né, de positividade, que elas foram, de alguma forma, minando a nossa força no sentido dos enfrentamentos a campos de negatividade, sabe? E o que eu chamo de negatividade é só o campo da diferença, né? É como se a gente lá atrás tivesse entendido que o que é positivo é o que é igual, sabe? E tudo que é negativo é o que é diferente de mim. E essa negatividade que eu julgo, que eu não quero conviver, não quero me relacionar, ela ficou muito deflagrada para a gente nos últimos anos, com esse último governo, né? Com essa necessidade que a gente vai ter de comunicação com a diferença, com o outro que pensa diferente de mim. Então, eu sinto que nesse momento social, nesse momento de pandemia, a gente precisou se unir em uma pauta comum, né? E aí vários movimentos de, né, hashtag juntos, movimentos que foram trazendo a gente para um contexto de pertencimento, agora com pautas comuns. A gente precisa nos aliançar em coisas e ideias que sejam parecidas. Então, esse momento de enfrentar é negativo, achando as nossas referências, eu acho que também vai ser sabe? Durante muito tempo da vida, de enfrentamentos, né? A gente precisou enfrentar os nossos pais para dizer o que a gente acreditava, a gente precisou enfrentar socialmente, no trabalho, a defesa do que eu acreditava que era diferente do que o meu chefe entendia que era importante. A gente precisou, às vezes, enfrentar os amigos e dizer para ele que não concordava naquela forma dele pensar. E isso foi minando nos últimos anos, quando a gente ficou presa a essa ideia de que isso era ruim, de que isso era desgastante, né? E aí eu penso que essa reinvenção desse enfrentamento do negativo, eu acho que vai ser uma grande revolução também no nosso modelo de estar no mundo, né? Nesse modelo social. A gente, de certa forma, a assessora já está anotando. Parceiro da vida. Essa questão de validar a tristeza, né, de validar até a própria solidão, né, o descontentamento, as frustrações, por muito tempo, como você mesmo disse, foi sinônimo de fracasso. As pessoas entendem isso como sinônimo de fraqueza, melhor dizendo. Nós brasileiros, por uma questão até geográfica, vamos dizer assim, nós não nos deparamos com grandes tragédias, por exemplo. A não ser quando, por incompetência, e eu não considero tragédia, sim, crimes, né, como rompimento de barragem, como, enfim, essas coisas todas. Nós não imaginamos, por exemplo, acordar e imaginar que hoje pode ter um terremoto, pode vir um furacão. A gente não tem isso aqui. Né? Então, as tragédias nossas são pontuais, né? E muito mais voltada à questão da irresponsabilidade, porque de fato é um fenômeno natural. E assim, reconhecer nossos medos se tornou algo que você não pode. Se você reconhece isso, você não vai ser uma pessoa de sucesso. É por isso que lá atrás, na live, no início da live, eu falei: reconhecer nossas fragilidades é ter a condição de ser resiliente. Isso que você traz é importante, porque as pessoas, nesse momento, elas estão percebendo o quanto que nós somos frágeis, talvez, e que nós não temos as armas o tempo inteiro para nos defender.
E isso causa uma certa tormenta, né? Um certo incômodo do ponto de vista psíquico, porque a gente se reconhece frágil e várias frustrações. Né? Pessoas aqui que tinham o hábito, por exemplo, que eu já escutei isso em atendimentos, pô, a viagem dos meus sonhos, que eu já paguei, não vai rolar. Isso que está adoecendo, não é nem que está incomodando ela, não é nem de fato a própria pandemia. Né? É a minha empresa que esse ano tinha tudo para dar certo nos lucros, na concepção né, dele, e agora mudou tudo de uma hora para outra. Né? Então, lidar com essas circunstâncias, principalmente com o sentimento de frustração, eu acho que não pertence muito a nós, a cultura dos nós brasileiros. E é isso que você falou. Essa positividade tóxica, ela a gente vai ter que pensar ela melhorzinho daqui para frente. Vai. Eu sinto que, assim, a gente não tinha pensado, Rodrigo, assim, é muito fácil lidar com o tormento da natureza quando ele vem desse lugar que a gente já reconhece, né? Tem um movimento das placas tectônicas, tem um terremoto, enfim, essas coisas que a gente já, nós somos acostumados, né, a ouvir. Mas a natureza, ela também mostrou pra gente que ela tá aí, né, em diversos campos que a gente não tem alcance, né? Que é quando um vírus Inclusive o vem, vírus. né? Ele diz assim, é essa natureza que existe e essa harmonia, né? Ela vem convidando a gente a repensar a vida, né? Eu preciso existir dentro de um contexto de harmonia, né? Que é esse equilíbrio. Não existe um lado de um totalmente positivo e não existe um lado totalmente negativo. É o equilíbrio e a Isso. harmonia que vai me dar a condição de existir dentro dos contextos do equilíbrio Porque eu negava da natureza, né? Eu acho que isso é bacana ser demais negativo pensar nisso. demais também é tóxico. A gente tem que compreender que a gente, igual a Ana Mara, como a Ana Mara fala, ser negativo demais é tóxico. A gente tem que sofrer o necessário também. Né? A gente tem que entender isso. Tem mais uma pergunta aqui pra gente. Ouviu? Ou travou tudo aí? Tô ouvindo, viu? Tá travando, mas Uhum. Como vocês têm equacionado as necessidades emocionais entre trabalho e família na pandemia? Quem cuida do cuidador, eu acho que estamos colocando aqui como cuidador, né, por sermos psicólogos e atuar na saúde, por exemplo. Então, como a gente equaciona as necessidades emocionais nossas, eu imagino, quanto trabalho e família? Quem cuida de nós? A pergunta é essa. Quem está cuidando de você, Anselmo? ó, digo assim, é uma pergunta que eu carrego, que eu aprendi, né, em um desses cursos aí que a gente vai fazendo na vida, que eu não me recordo bem, mas tem uma pergunta que eu acho que ela foi de quem eu descuido quando eu cuido de quem eu cuido, né? Então, todas as vezes que tem alguém cuidando de algo, eu estou focado e às vezes eu estou descuidando desse olhar periférico aqui, do que está à margem, né? Então, os cuidadores, principalmente nesse momento, os cuidadores em saúde, eles estão ali estruturando esse olhar, eles estão focados no processo da pandemia, focados no processo de sobreviver a esse momento, né? E os cuidadores, eles de fato, eles estão nessa sobrecarga e nessa sobreposição de funções, né? Eu sinto que eles são as pessoas que vão mais precisar de apoio, principalmente quem está na frente dos cuidados, né? Então, essas pessoas, elas nesse momento, talvez elas não estejam tendo muito tempo para processar o que está acontecendo pela necessidade de sobrevivência, né? Então, a necessidade de sobrevivência se sobrepõe, inclusive, aos processos de subjetivação, né? Que necessário para sofrer. Mas os cuidadores, esses nossos que estamos em casa, eu sinto que eles têm sentido e dado espaço para sentir um pouco mais, né? Aqui em casa eu estou reinventando, aprendendo coisa nova, né? Assim, eu acho que é o lugar que tem me suportado,
tem me ajudado, cozinhado, feito receita que eu nunca fiz na vida, é, jogado o jogo com a Meli que a gente nunca tinha pensado em fazer. E eu sinto que a única condição de processar isso é, primeiro, legitimando a dor. Então, é preciso olhar para a dor e saber que ela existe. É preciso olhar para a dor e qualificar ela como uma dor. Então, eu não posso correr dela porque eu sou um profissional. Eu preciso olhar para ela, botar ela do meu lado e dizer: dor, senta aqui, deixa eu falar com você e deixa eu entender por que que você está aqui comigo, sabe? Porque se a gente negligencia essa dor, eu não deixo de senti-la, mas eu passo a não falar com ela, né? E não transformo isso em linguagem, não dou espaço para que ela seja elaborada e outras coisas surjam daí, né? Então, se eu puder deixar uma outra coisa para quem está aqui, nas nossas redes de apoio, nossa família, né? Vai traz aí, nos permitindo sentir. Eu sinto que a gente precisa trazer essa rede de apoio, que é o único lugar que nos sobra, de forma online, né? Num beijo, num bolo que eu passo na porta e deixo que você vai precisar higienizar. Mas principalmente é olhar para a dor e às vezes chorar. Feito. E se eu não negocio com ela, ela me toma. Ela me rouba e não fica mais. Então, eu acho que é qualificar a dor e trazer ela para perto. Eu vou responder também essa pergunta, talvez um pouco por um outro caminho, mas é importante reconhecer essa dor porque eu presencio e convivo, hoje um pouco menos, mas inclusive conversando e tentando até ajudar de certa forma algumas pessoas mais próximas que tiveram, vamos dizer assim, companheiros, amigos mesmo assim, né, ali no enfrentamento à Covid-19, principalmente em hospitais, e que morreram. Né? A gente sabe que tem aí enfermeiros e médicos, principalmente, e técnicos de enfermagem, como as principais vítimas desse processo de pandemia. E quando ela fez. Quem foi que fez a pergunta? Eu acabei nem vendo. Quando se pergunta quem cuida do. Foi Pablo? Oi. Pablo? Pablo, Oi, Pablinho? Pablo. Viram? Pablo. É, Beijo. quando se faz essa pergunta, eu sou categórico em dizer e enfático, melhor dizendo, que falta sim assistência ao cuidador. Falta, principalmente nos funcionários públicos, assim, por mais que tenta se criar estratégias de última hora, porque é como você falou, se criar tudo no contexto da pandemia, não vai trazer os resultados de imediato. Porque o sofrimento de quem cuida já vem lá de trás também. Entendeu? Agora só se enfatizou, se tornou mais severo, mas o sofrimento do trabalhador já é constante, do cuidador já é constante. Então, eu imagino que daqui para frente a gente tem que repensar sim, Marcelo, como que a gente vai estar ofertando esses cuidados ao cuidador, porque pouquíssimas pessoas, na verdade, e eu asseguro isso, também da nossa área, que tem condições de ter acesso a, a uma válvula, por exemplo, de escape, até mesmo fazer uma terapia nesse momento. Pouquíssimas pessoas têm. Né? Então, Sim, sim. reforço aqui a importância também nesse aspecto da saúde mental, da prevenção em saúde mental, enquanto política pública para os profissionais da área de saúde. O mundo, a gente tem que entender isso. Daqui para frente, a gente tem que entender que política de prevenção em saúde mental é necessária como qualquer outra coisa, mais necessária do que qualquer outra coisa. Entendeu? Sim, sim. Então, meu querido Pablo, nós estamos tendo que nos virar também para poder cuidar um pouquinho da nossa saúde mental. Viu, amigo? Um beijo para você também, viu, Pablo? Mai fala uma coisa aqui que eu acho que é super importante também. Ela disse assim, uma das categorias que precisamos olhar bem são os professores, né? É uma categoria que meio que Professores. perdeu qualquer referência, assim, do que se fazia no sentido de a educação ela se constitui aqui no afeto, né? Como reinventar o afeto em ferramentas que eu não tenho tanta proximidade, né? Então, os professores eles viveram uma sobrecarga agora da necessidade de se refazer. Falhou um pouco. Não escutei o finalzinho. Meu
do nosso olhar. Marcelinha? É uma categoria que precisa tudo que Oi. Travou de novo. Travou, irmão? Aí, Travou. Tá me ouvindo, Celo? Eu tô. Aqui pra mim tá bom, mas você tá parando aí. Travou. Felizmente. Vou fazer. acho que a gente Enfim, pode ir encerrando, tá Rô. cortando. Isso. A gente chegou já aqui em 1 hora de live. Eu queria, do fundo do meu coração, mais uma vez, te agradecer por você ter aceitado o meu convite. Espero fazer isso mais vezes. Eu sei que nós somos parceiros de vida, eu sei disso. Você me ajuda muito, inclusive, colabora muito, inclusive, na minha formação enquanto profissional. Sou muito grato a você também, pela amizade, por nossa amizade. Né? Eu me sinto um privilegiado em poder contar com você. Marcelinha caiu, enfim. Mas eu queria aqui registrar meu agradecimento para a Marcelinha, dizer da minha satisfação em contar com ela dentro da minha rede de apoio e o quanto que ela colabora comigo na minha vida profissional, inclusive. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui na live. Estarei na próxima semana, na próxima semana já fazendo uma nova live também e vai ter novidades por aí. Eu vou tentar aceitar a Marcelinha aqui para ela poder aqui se despedir de vocês também. Marcelo, eu fiz uma declaração de amor para você aqui, eu acho que você nem ouviu. Me dá um beijo de tchau. Tá travando. Mas eu já me despedi do pessoal aí. Vou assistir a live. Vou assistir a live de novo só para ver essa declaração. Viu? Um beijo. Boa noite, viu? Fique em paz.